Hoje vamos falar sobre lâminas de confiança e as lâminas assim de desconfiança, né? Vamos falar sobre as lâminas consideradas negativas, né? Ultimamente, né, eu tenho tido algumas clientes fazendo perguntas assim, voltadas para essas questões. Devo ou não confiar nessa pessoa? Eu devo confiar no meu marido? Devo confiar no meu patrão, né? Ultimamente, as pessoas que vêm me procurar para consulta, né, têm me perguntado muito sobre essas coisas assim, em torno de confiança, né, em relação ao outro. O que o outro está aprontando, se a pessoa deve confiar ou não, né? Aí eu separei umas cartas aqui, né? As piores, né? Tem a ver aqui com serpente, urso, caixão, rato, né? Rato, as nuvens, a raposa e o próprio cão, né? Bom, então vamos ver aqui, o ponto em que eu quero tocar é o seguinte. Vamos começar aqui com a serpente. Se você pergunta no jogo se você deve ou não confiar em fulano e sai uma lâmina com uma serpente, serpente tem a ver com o símbolo da traição, né? Tem a ver com o símbolo da traição. Então, obviamente, você tem que ficar assim muito atenta com essa pessoa. Mas em que setor? Vamos supor que a pessoa pergunte assim: eu devo ou não confiar nessa pessoa no meu setor de trabalho, né? Sai a serpente. Tem que ficar atenta com essa pessoa porque ela é de atitudes silenciosas, né? E quando você vê, a coisa já está estourando em cima. Mas aí você pega o restante do deck, você embaralha, vamos supor que saia, deixa eu ver aqui, tira uma carta, vamos tirar assim, saiu aliança, né? Aliança geralmente é uma lâmina que diz respeito à confiança, né? Aqui eu perguntei em relação ao que você não deve confiar nela. Saiu aliança. Você não deve confiar nela no sentido da aproximação. Não pode permitir que ela se aproxime de você a tal ponto que crie aquele laço de intimidade, né? Que crie algum tipo de compromisso ou comprometimento com você nesse setor de trabalho que de certa forma se torne uma dependência com laços de compromisso mais estreito, né? Que de certa forma também vão acabar puxando intimidade entre vocês duas. Então, nesse quesito é que você não deve confiar nela. Agora, tem uma coisa assim que acontece, um fato que me acontece, né, nesse universo assim oracular, que me incomoda muito. As pessoas perguntam se podem ou não confiar umas nas outras, né? E saem lâminas assim difíceis, né? Lâminas assim, tá de cabeça para baixo. Lâminas como essas aqui, né? Saem lâminas de negativa, é o não como resposta. Mas aí você nunca mais, né? Você nunca mais quer olhar para a cara da pessoa, não se aproximar mais da pessoa, né? Nunca mais você quer, né, o contato com a pessoa por causa disso, né? Agora, você tem que ver, né? Tem que ver o detalhe. Quer dizer, em que setor você não pode confiar naquela pessoa durante aquele período, né? Porque teve uma cliente minha que veio me procurar perguntando exatamente sobre isso, sobre esse assunto, né? E saíram lâminas aqui, né? Eu lembro que saiu urso, nuvens e rato, que ela não podia confiar nessa pessoa, não podia confiar. E ela simplesmente se afastou da pessoa, né? Se afastou da pessoa e perdeu uma promoção. Perdeu uma promoção ali. Se afastou durante um certo tempo dessa pessoa. Ela ficou uns 4 meses afastada dessa pessoa
por causa dessas lâminas que saíram, né? Por causa dessas lâminas que saíram. E, na verdade, durante aquele período é que não era para ela se aproximar, dar muita confiança, né? E eu sempre tiro uma carta para saber em que setor ela não pode confiar naquela pessoa, né? Depois que aquele período passar e ela ficar atenta naquele setor, né, específico, ela pode voltar, ela pode se reaproximar, até porque em relações de trabalho não tem como você ficar o tempo todo evitando o outro que está ali contigo no mesmo ambiente. Não tem. O máximo que você pode fazer, como no exemplo aqui, é evitar muita intimidade, evitar qualquer tipo de nível de comprometimento que venha a ser comprometedor para você, né? Porque aí sim a coisa vai ficar difícil, assim, vai ficar vai seguir uma tendência a você realmente da pessoa te pegar ali de surpresa em relação ao devo ou não confiar nela. Não pode confiar nessa pessoa durante aquele período, porque estão acontecendo coisas durante aquele período, tá? Que estão influenciando, né? Circunstâncias influenciando essa pessoa a agir de tal maneira que, se você se aproximar dela ou fizer qualquer tipo de trato com ela, naquele período você não vai se dar bem, porque você não pode confiar nela, né? Movida pelas circunstâncias externas naquele período. Depois que isso passar, você pode voltar a se reaproximar da pessoa, né? Porque os arquétipos, as pessoas têm que entender que se hoje essa pessoa está vibrando a serpente, amanhã ela pode estar vibrando um sol. Os arquétipos mudam, ninguém é a mesma pessoa sempre, ninguém acorda todo dia de manhã sorrindo sempre, né? Ninguém tá afim de chegar no trabalho e dar bom dia sempre, né? Às vezes a pessoa, assim, tá afim de ficar isolada, tá com o arquétipo da torre, né? Às vezes a pessoa passa de um arquétipo de serpente para um arquétipo de torre, para um arquétipo da coruja, para um arquétipo da lua, vai transitando. Ninguém é o mesmo arquétipo o tempo todo. Uma pessoa que tem o arquétipo da raposa pode vibrar o arquétipo do sol também. Os arquétipos não são fixos em nenhuma pessoa. Eles vão mudando de acordo com as circunstâncias, né, com que a pessoa vai lidando. De acordo com as pessoas e circunstâncias com que a pessoa vai lidando, ela vai alterando sua forma de pensar, de agir, de se comportar. E aí entra a mudança de arquétipos, entendeu? É por isso que existe muito erro grosseiro dentro dessa prática de cartomancia, de leitura oracular, de interpretação. Por causa dessas coisas, as pessoas esquecem que os arquétipos vão mudando, né? Até os planetas na astrologia mudam, né? Você tem lá o seu mapa natal, mas conforme a passagem de outros planetas ali, a pessoa vai mudando. Não é aquilo o tempo todo fixo, ela não é só aquilo. Aqui no Lenormand também. Você vê uma pessoa hoje com esse arquétipo aqui que saiu, foi o que saiu para ela, para minha cliente, com o arquétipo do urso das nuvens, né? Ela perguntou se ela podia confiar na pessoa, né? No setor de trabalho. Saiu urso, nuvens e rato. Não, eu falei para ela que não, realmente não se tem como confiar numa pessoa assim, mas naquele período. Naquele período, essa pessoa está vibrando esse arquétipo aqui. Por quê? Tem algum tipo de situação ali, olha aqui, quando o urso vibra as nuvens, quando o urso vibra nuvens, né? Ele tá aborrecido com alguma coisa, tá aborrecido com alguém e batendo no rato aqui é chateação, né? É chateação, ele vai trazer assim atitudes inconvenientes, né? E invasivas. É porque o urso escondido atrás das nuvens e passando aqui pro rato, olha só, vê se você presta atenção. Eu tô falando até para essa cliente que eu joguei, que acompanha os meus vídeos. Esse urso aqui é um arquétipo. Esses ratos aqui são outro arquétipo que essa mesma pessoa tem. Se ele no setor de trabalho quer dar uma de chefe,
de pessoa séria, de respeito, passar aquela posição assim, acima de qualquer suspeita, né? Aquela posição assim de irrepreensível. Aqui, o que ele esconde atrás das nuvens já vem à tona aqui nos ratos. Os ratos estão saindo de um elemento oculto, nuvens. Aqui ele já começa, até porque as nuvens são mudança de forma e figura, mudando o comportamento para cá. Você viu como o arquétipo dele mudou, como eu expliquei para você? O arquétipo dele mudou. Ele passou para o arquétipo do urso, ele pulou para o arquétipo do rato. Ou seja, ele saiu da posição dele, aquela posição de gerente, né? Querendo bancar o chefe, o dono do pedaço, e entrou para aquela posição assim, né? Falando assim, de subalterno para subalterno. Só que num sentido assim, bem embaraçado, assim, bem. Para ele foi constrangedor, né? Porque urso com nuvens, as nuvens para mim tem a ver com constrangimento ao lado dos ratos. E ao lado da criança tem a ver com vergonha, timidez, acanhamento. Mas nuvens ao lado do rato tem a ver com constrangimento. Então, e as nuvens ao lado da cruz tem a ver com humilhação, essas coisas assim. Então aqui foi uma cena constrangedora para ele ter que se rebaixar para falar de igual para igual, para poder se entender. Por isso que ele passou toda aquela carga de chateação, de aborrecimento, de estresse, porque nuvens com rato também tem a ver com estresse e depressão, né? Então, como o pessoal no ambiente está passando por cima da autoridade dele, né? Ele resolveu, assim, falar de igual para igual, né? Se rebaixar na posição para falar de igual para igual, mas ao mesmo tempo, assim, como o cara tá estressado, né? Ele pode tomar atitudes que façam com que você não possa confiar nele, entendeu? Entendeu isso? Porque, olha, o primeiro ponto que você tem que entender é que os arquétipos transitam assim, de um para o outro. Uma hora você é um arquétipo assim, outra hora você é outro arquétipo. A pessoa não é sempre a mesma coisa. Se você não pode confiar nela naquele momento, hoje você pode, né? Lembra que depois desse episódio eu tirei o sol com ramalhete e aquela lâmina lírio? Sol com ramalhete e lírio? Mudou o arquétipo, não mudou? Por quê? Porque a circunstância mudou, ele já chegou a um nível de entendimento com eles lá dentro. Agora você pode voltar a confiar nele. É uma circunstância passageira, você não precisa bater a porta na cara da pessoa, você não precisa se embolar, se estressar com a pessoa por causa disso, só porque naquele momento não dá para você contar com ela, confiar nela, né? O arquétipo da pessoa muda. O oraculista que não entende isso, como você comentou comigo, né? A outra moça que jogou para você, o oraculista que não entende isso, né? Não pode jogar, não pode abrir jogo, não pode, né? Isso chega até a ser revoltante, assim, para a classe, né? Esses absurdos que se propagam por aí em relação a cartas, a símbolos, né? Tanta coisa que eu até já comentei lá no blog, né? Pessoas assim que matam uma pessoa com 2 cartas, amputam uma pessoa com 2 cartas. Eu já até comentei isso. Aí saem cartas aqui de que naquele momento você não pode confiar na pessoa. Nunca mais olha para essa pessoa, tá? Não volta a procurar essa pessoa, porque tá aqui, ó. Olha aqui, serpente, caixão, as nuvens. Não volta mais a olhar para a cara dessa pessoa. Mas o que é isso? O oraculista que não entende essa dinâmica de mudança dos arquétipos nas pessoas, ele não pode abrir carta para jogar. Entendeu, Cássia? Entendeu o que eu tô passando para você? É isso, essa explicação que eu tô te dando aqui fala da mudança dos arquétipos em períodos. São períodos. Naquele período você não pode confiar na pessoa. Mas passou aquele período, né? A poeira baixou,
As coisas vão mudando, a vida é cíclica, o mundo dá voltas, ninguém é a mesma pessoa o ano todo, o tempo todo, porque sempre acontecem fatos, circunstâncias desencadeados por pessoas ou situações que fazem ela mudar o sentimento, mudar o pensamento, mudar a direção, né? Mudar as atitudes, mudar o comportamento. Como é que ela vai permanecer um urso com nuvens e rato sempre? Como é que ela vai ficar também sendo um sol, um ramalhete, um lírio? Sempre? Não, a vida não é feita só de parque de diversão, né? Ela não vai ficar só naquele estado arquétipico sempre. Aquilo ali não é fixo, né? Conforme a vibração de outras lâminas forem passando por ali, vai desencadeando ali, né, uma influência no pensamento, no sentimento que desencadeia o quê? A reação, as atitudes, o comportamento diferente. Entendeu, Cássia? É isso que eu quero passar para você entender essa mudança de arquétipo, de arquétipos aqui em relação à pessoa, porque quando eu falo para você, quando você me faz uma pergunta, eu devo ou não confiar no fulano? Saiu que não, né? Eu falei para você, segundo as cartas que eu vi, que saiu que não. Mas eu não falei pra você, como a outra falou, nunca, não olha mais pra cara dele, não se aproxima mais dele, como se isso fosse definitivo, né? Olha a tolice, a ignorância, né? Um absurdo. Então, em relação a isso, você vê que depois a gente jogou de novo, você viu que mudou, né? Como saiu sol, ramalhete e lírio. A poeira já tinha baixado, naquele período você já podia confiar nele de novo, né? Então você tem que estar acompanhando isso aí, conforme as coisas vão mudando lá no ambiente de trabalho, novas circunstâncias acontecendo, a sua forma de lidar com o outro, a forma dele lidar com você, as coisas vão mudando, os arquétipos das pessoas vão mudando, né? Ninguém tem um arquétipo fixo. Se esse gerente tem um arquétipo do urso, né, e se rebaixou para um rato para lidar com os subalternos naquela ocasião, não significa que ele vai sempre ser assim, né? O que eu quero passar para você é que não tem nada fixo, tudo é mutável, transitório, né? As pessoas às vezes saem com o arquétipo do urso, daqui a pouco estão com o arquétipo assim do lírio, arquétipo do cão. São épocas assim que você tá mais calmo, época em que você tá mais mandão, mais firme, até porque a vida exige isso de você e aí de quem não for assim, né? Mas tem umas experiências aqui que eu tive com as cartas, né? Que eu não vou nem comentar agora, né? Depois eu falo com você fora do ar, né? Em relação a algumas lâminas aqui em que eu vi que você não deve confiar na pessoa, né? Você não devia confiar na pessoa, mas aí você tem que tirar outra carta para saber em que setor você não pode confiar nessa pessoa. Se é no setor da comunicação, se é no setor, assim, no caso aqui saiu a aliança, né? Da proximidade, da convivência, né? Tem que ver em que setor, né? Saindo a árvore, por exemplo, a árvore tem a ver com grupos, né? Não pode, assim, enturmar essa pessoa com seus grupos. Tem a ver também com toda essa área, assim, de empréstimos. A árvore tem a ver com empréstimos também, porque ela tem a ver com troca, com permuta, com recíproca, né? Reciprocidade. Compartilhar, né? Não pode compartilhar as coisas com a pessoa, não pode confiar em compartilhar nada com ela, emprestar nada a ela. Depende da carta que vai sair ali. Você não pode simplesmente tirar 3 cartas para saber se pode ou não confiar na pessoa. Saem 3 cartas horríveis, você não pode confiar na pessoa, mas em que setor? Eu sou muito detalhista, eu presto muita atenção nesses detalhes. Se o oraculista impõe a você aquilo ali como ponto final decisivo, bom, eu discordo. Eu discordo porque os arquétipos mudam, porque ele nem avalia o setor em que a pessoa não pode confiar na outra, simplesmente não pode confiar para nada. Nem tira outra carta para saber em que setor não pode confiar, né? Bom, eu vou fechar minha boca, porque senão vou falar coisas aqui que eu fico revoltada com isso, né?
Então, Cássia, essa é a explicação a respeito disso aí, né? A explicação a respeito desse problema. E você também, né, como foi a sua ansiedade, né, em ficar toda hora vindo procurar consulta para saber sobre a mesma coisa, né? Eu não querendo atender você, você passou para essa outra pessoa, né, que falou isso para você. Isso também eu já coloquei lá no blog, e desencadeia energias de transferência, né? Desencadeia. Eu não atendo assim pessoas que vêm toda hora buscar o mesmo assunto, né? Comigo tem que ser na periodicidade, a não ser que seja um assunto complexo, um assunto delicado, né? Alguma coisa assim que a gente tem que acompanhar de perto semanalmente, pela gravidade do problema, para acompanhar, para ver se não vão haver mudanças, interferências, né? O que vai acontecer ali, tudo de perto, porque quando saem cartas de alternância, mostra que você tem que acompanhar mesmo, né? Porque as coisas podem mudar. Então tem que ter um acompanhamento, mas em casos assim mais sérios. Agora, no seu caso, tem mais a ver com ansiedade, imediatismo, impaciência, né? E você fica rodando, isso não é bom. Não é bom. Olha, eu não queria falar, mas eu não vou mais aceitar assim, atender gente assim, tá? Porque eu também não tenho paciência. Eu não tenho paciência para isso, tá? Você me desculpe, mas eu não tenho paciência para isso.